Enquanto isso, vou compartilhando a tela também. Beatriz, você tá sem nota na P2? Então você tem que me encaminhar um e-mail porque isso está acontecendo de ficar sem nota quando a prova não é enviada. Então você vai lá, resolveu a prova, colocou todos os valores, mas no fim, se não enviou as notas estão suspensas no período de revisão. Bom, então não sei. Mas você tinha aparecido alguma nota antes, então. É isso. Ok. Bom, tudo bem. Se tinha aparecido uma nota antes, então tá ok. É só se não tem nenhuma nota atribuída de fato, aí realmente teria que ver isso com calma. Mas se já teve nota atribuída em algum momento, então tá tudo bem. Ok? Tá, deixa eu ver aqui. Giovana fez uma pergunta grande aqui. Vamos lá. A prova será ocultada e será aberta novamente. Tá. Você colou o pedido de revisão ficará em aberto. Termo. Tá. Você colou a, a, a mensagem, ok. Tá, ok. Perfeito. Eu não sabia que a nota sumia para vocês. É que para mim sempre aparece aqui, então eu não reparei nisso. Mas tá ótimo. Então, bom, eu acho que porque alguns professores não revisaram ainda, então deve ser por isso que eles não estão liberando a nota. Mas já era para terem terminado isso. Perfeito. Então, agora já estou compartilhando minha tela, já está gravando. Vamos então começar mãos à obra. Essa semana de Biot-Savart e Lei de Ampère. Esse nomezinho aí de francês é fogo pronunciar. Até tentei aprender um pouco de francês quando eu morei na Suíça, mas é uma língua complicada. Você escreve um monte e fala quase nada. Mas vamos então para o nosso bom português aqui. Então, esse é o exercício 2 do capítulo 30 do Serwi. E ele diz o seguinte: um relâmpago carrega uma corrente de 1 vezes 10 na 4 ampere por um curto período de tempo. Qual é o campo magnético resultante a uma distância de 100 metros do raio? Suponha, não é suponho, errei aqui, suponha que o relâmpago se estenda muito acima e muito abaixo do ponto de observação. Perfeito. Então, basicamente esse é o tipo de exercício mais simples que tem nesse capítulo, ok? É um campo magnético formado por uma corrente elétrica. Nesse capítulo a gente não tem como fugir da regrinha da mão, ok? Porque aqui a gente vai ter uns campos magnéticos com uma geometria meio estranha e depende a direção do ponto que você está olhando, e nesse caso se torna mais fácil usar a regra da mão direita. Então, como vamos encontrar o valor desse campo? Então, você vai lá no livro e tem uma equação, já aplicando lei de Biot-Savart e tudo mais, para quando você tem um condutor. Então, antes de eu botar a fórmula, deixa eu desenhar. Então, a gente tem aqui basicamente um condutor reto infinito, porque ele fala que se estende muito além do ponto, acima e abaixo do ponto de observação. Ou aqui a gente pensa esquerda e direita, porque pensar acima e abaixo, se a gente está no chão, é um pouco difícil, né? Mas relâmpago também tem nessa direção assim. Então, digamos que aqui a gente tem a distância de 100 metros e ele é infinito tanto para cá tanto quanto para lá. Então, e aqui a gente tem uma corrente elétrica que está passando deste ponto para esse ponto aqui. Então, como a gente calcula o campo elétrico dado por um condutor, simplesmente vai ser μ0 I dividido por 2πr. R sendo a distância até o condutor, tá? Ok? Não um raio, mas é uma distância R. Então, isso aqui vai ser o nosso R,
ok? Então a gente sabe o μ0. O μ0 a gente costuma escrever o livro que é mais fácil da gente decorar, 4π vezes 10 na menos 7. Eu costumo escrever 4 vezes 10 na menos 7 π, que é mais fácil colocar na calculadora, ok? Porque senão você tem que colocar 4 vezes π vezes 1 vezes 10 na menos 7, que é mais chato de colocar na calculadora. Pelo menos a minha Cassiozinha velha de guerra aqui, é mais fácil eu escrever assim. Então 4 vezes 10 na menos 7, π vezes a corrente. Então a corrente, nesse caso, que ele dá no enunciado é 1,00 vezes 10 na 4 ampere. Então ampere está no SI, vamos deixar sem escrever a unidade. 2π vezes 100 metros, a distância é 100 metros. Então isso tudo vai nos dar um campo de 2,00 vezes 10 na menos 5 Tesla. Então é um campo pequeno, ok? A gente está aqui em 20 microtesla. Então um campo bem baixinho. Acho que vocês vão medir campo maior que isso até no experimento de Lab 3 com imã de geladeira. Aqui já está uma certa distância, né? E ótimo que esse campo magnético não é muito grande, senão a gente ia ter sérios problemas com as nossas tecnologias, né? Porque vocês vão ver em breve a questão da indução. Então, se tem campo magnético alto, isso pode induzir corrente elétrica e pode queimar equipamentos eletrônicos, né? Tem sempre aquela história do filme lá de pulso eletromagnético que queima tudo que é equipamento. Mais para frente a gente vê isso, ok? Mas então é isso. Essa questão é direta, simples, só para então a gente entender que forma um campo. E como forma esse campo, qual a direção então desse campo, aí entra a questão da regra da mão direita. Que eu vou tentar desenhar uma mão aqui, porque então aqui eu tenho o meu dedão apontando. Só deixa eu fazer aqui para ver isso. Então eu tenho os meus dedos estão assim. Opa, ficou um dedo mais gordo, tudo bem, mas é a vida. Então é como se eu vai ser difícil. Mas é como se os meus dedos estivessem saindo aqui. Então basicamente eu tenho o campo elétrico saindo aqui. E aqui eu tenho o campo magnético, desculpa, não elétrico, entrando. Então nesse caso a gente tem o campo magnético aqui, ele entra. E aqui ele sai, desculpe, aqui ele entra, embaixo ele entra. Então basicamente quando a gente tem um condutor, vamos pensar aqui, a gente vai ter um campo magnético que fica ao redor dele assim. Então para cada ponto que você olhar, você tem uma direção diferente do campo magnético. Então nesse caso realmente fica mais fácil a gente pegar e usar a regra da mão. Coloca o dedão apontando para a corrente. Então a direção dessa corrente é para lá, você aponta o dedão para lá, se é para cá, você aponta o dedão para cá. E assim você pega a direção do campo fazendo este movimento aqui, ok? Então, aqui o jeito mais simples é realmente esse, não tem muito como fugir. Vamos para a próxima. Aqui tem uns desenhos mais bonitinhos que eu peguei do Solutions, dessas mãos. É esse que tem, Então aí fica um pouco mais fácil do que o professor desenhando uma mão mal feita. Bom, esse é o exercício 3, então, do capítulo 30 do Survey, sexta edição. O enunciado diz o seguinte: um condutor na forma de um laço quadrado de lado L igual a 0,400 metros. Deixa eu fazer uma observação. Laço, em inglês é loop, mas em português a gente também pode falar em espira. Eu costumo usar laço porque é a tradução que eu acho mais adequada, mas há quem use espira, ok? Que loop é laço em português, mas espira também serve. Então vamos lá, um condutor na forma de um laço quadrado de lado L igual a 0,400 metros, carrega uma corrente de 10 ampere, como mostrado na figura. Calcule a magnitude e a direção do campo magnético no centro do quadrado. E se o condutor fosse circular? Nossa, o que eu fiz aqui? Escrevi errado essa tradução. Se o condutor fosse circular, qual seria o campo magnético no centro?
Então vamos lá, aqui como é que a gente faz? A gente sabe que a corrente está, então, aqui, aqui, aqui e aqui. Então isso aqui vai dar as direções do campo. Então aqui, basicamente, isso aqui quer dizer que está entrando aqui e está saindo aqui. Aqui ele está entrando aqui e está saindo aqui. Está entrando aqui e está saindo aqui. Está entrando aqui, está saindo aqui. Então, sempre, aqui a gente sempre vai ter um campo entrando, ok? Dentro desse laço, dessa espira quadrada. Então, assim a gente determina já qual vai ser a direção do campo. Agora, temos que determinar para cada fio qual é a contribuição aqui no centro. Então, aqui nesse caso, a gente pode usar a mesma equação que a gente usa para o fio infinito, que a gente tem um fio finito, mas ele tem, digamos, a mesma distância deste ponto aqui até aqui e deste aqui até aqui. Então é simétrico, a gente tem simétrico. Se não for simétrico, se a gente estiver fora do centro, aí você tem que olhar, tem no livro também uma equação que ele já deduz, usando a lei de Biot-Savart, para você chegar, que aí a gente vai ter a questão, vai ter um seno de θ1 e seno de θ2, sendo o ângulo formado entre cada um, entre o ponto e cada uma das extremidades do seu fio. Então dê uma olhada lá. Aqui a gente pode usar essa equação tranquilamente. Isso vai ser para cada fio, ok? Para cada fio. Então, para os 4 fios, como todos aqui estão contribuindo na mesma direção, então, que eles estão entrando sempre aqui no plano, então a gente basicamente multiplica por 4. Então, BT igual a 4B. Opa, B ficou meio ruinzinho. BT igual a 4B, que isso vai dar igual, então, a 4 vezes esse μ0 i dividido por 2πr. R é a distância, então, até do condutor até o centro, que vai ser basicamente o L sobre 2, porque aqui, isso aqui é o L, então até a distância até o meio vai ser L sobre 2. Então aqui assim a gente tem L sobre 2 nesse pedacinho aqui. Então isso aqui é igual a L dividido por 2. Então o B fica igual a μ0, só um pouquinho, μ0 e L sobre 2, então sobe um 2 aqui multiplicando, dividido por 4πL. Ficou meio acavalado aqui, desculpa, pessoal. Mas então esse 2 veio daqui, passa para cima multiplicando. Não é 4, não, é 2πL, desculpa. Vou apagar aqui logo. Vamos fazer aqui embaixo que fica mais fácil. Então o BT vai dar 4 μ0 i dividido por 2πL sobre 2. Então o 2 sobe, fica 8 μ0 i dividido por 2πL. Então isso aqui fica igual a 4 μ0 i dividido por πL. Então, aqui fazendo agora as substituições dos valores que a gente tem, isso aqui vai dar 4 vezes μ0, ele é 4 vezes 10 na menos 7 π, lembrando disso. E a corrente é dada no enunciado 10,0 ampere. E aqui a gente fica então com π vezes o nosso L, que é 0,400, que é o lado desse laço. Então, fazendo todas essas continhas, cortando o que dá para cortar, esses πs, por exemplo, a gente fica com 28,3 microtesla. Entrando no plano
da tela ou do papel, né? Depende se você está fazendo essa conta na tela, como eu estou, ele está entrando na tela. Então é isso. E a letra B, ele quer saber se fosse circular. Então, se fosse circular, eu aplico uma equação que é mais ou menos a mesma coisa. Então é μ0 e 2r, ok? Essa aqui, então, é a equação para uma espira circular, ou para um laço circular. Quanto vai ser o R? O R, então a gente sabe que o perímetro dessa nossa espira aqui é 4L, são 4 lados. Para eu construir uma espira circular com esse fio, então basicamente eu só mudo a forma desse fio, ele continua tendo o mesmo comprimento, o comprimento vai ser 2πr, no caso circular. Então aqui eu consigo isolar o R e dizer que ele vai ser igual a 2L dividido por π. Então substituo isto aqui, eu vou ficar com μ0 π i dividido por 4L. Então eu peguei o mesmo fio e só deixei ele circular. Aquilo que eu traduzi meio mal lá no enunciado, na verdade está dizendo isso. Então μ0, que é 4 vezes 10 na menos 7, π, vezes agora π de novo, então fica ao quadrado, vezes a corrente, 10,0, isso dividido então por 4 vezes o nosso L, que é 0,400, ok? 0,400. Isso dá igual a 24,7 micro Tesla. Então é levemente diferente o campo de uma espira quadrada e de uma espira circular, ok? Então, isso é o objetivo desse exercício, é mostrar isso. Então, se a gente tem o mesmo comprimento de fio, no fim das contas, uma espira quadrada causa um campo um pouquinho maior. Perfeito. E aqui é a regra da mão direita, ok? Lembrando que a gente sempre está apontando aqui, lembrando que a gente tem a corrente nessa direção aqui. Então aqui os dedos estão entrando, que você faz um movimento sempre no sentido da ponta dos seus dedos, ok? Então aqui está entrando X e aqui está saindo. Então essa bolinha aqui, um círculo maior com um ponto no meio, significa que está saindo. Então aqui é a mesma coisa, corrente aqui estão entrando e aqui está saindo a ponta dos dedos. E assim por diante, para todos os casos. Então nesse caso, usem a regra da mão direita, porque vai ser o mais simples. Fazer a matemática aqui para cada ponto ia ser bem mais demorado. Então vamos lá, mais uma. Esta é a questão 5, então, do Survey capítulo 30. Determine o campo magnético em um ponto P, localizado a uma distância x do canto de um fio infinito dobrado em um ângulo reto, como mostrado na figura. O fio carrega uma corrente I. Então, exercício literal, ou seja, a gente só acha em função de variáveis, não tem números envolvidos. Isso não cai na prova, mas na prova você faz isso e no fim substitui número, então não tem muita diferença no fim. Aqui, o primeiro conceito importante que tem que ser introduzido é qual é a contribuição dessa parte do fio aqui. Então essa parte do fio aqui, ela está... se for olhar, qual vai ser o ângulo da corrente que está andando aqui, né? Está ali a direção, mas só para escrever em cima do fio. Que a gente tem que aplicar a lei de Biot-Savart, a gente pega então o nosso ds, vetor R. Então, aqui o nosso vetor R, versor R, desculpa. Então, o nosso versor R que vai estar aqui, ele vai estar paralelo, então, a corrente, que vai então nos dar um ds paralelo ao versor R. Se os dois estão paralelos, produto vetorial, isso é igual a zero. Então, não há contribuição nesses casos, ok? Quando você pega
a direção a qual você está apontando para a corrente e ela está paralela, a corrente e a direção estão paralelas, ok? Depois tem mais um exercício que eu mostro isso, mas basicamente então só quem contribui para o campo magnético vai ser este pedaço do fio aqui. Perfeito, então como a gente faz essa conta deste pedaço do fio aqui? Então o que ele tem? Ele é um fio infinito, ok? Mas ele é infinito para cá e infinito para cá. Aqui ele acaba neste ponto. Então se eu pego a contribuição de um fio infinito, ela é, como eu mostrei antes, μ0 I dividido por 2πr. R sendo a distância, só que aqui eu já sei que a distância é dada por x, então eu já vou escrever x. Então, isso se fosse infinito para cima aqui também, mas ele é infinito só para baixo. Então, basicamente, a gente multiplica isso por 1/2. Então, vai ser metade da contribuição de um fio infinito para os dois lados. Aquele infinito só para um lado. Então, qual é o campo magnético? Vai ser μ0 I dividido por 4πx. E deu. Essa é a resposta desse exercício. Então, só vai ter contribuição do fio qual a corrente não está paralela à direção que a gente faz a distância. Então, nesse caso aqui, só que aqui, pensando que a gente está integrando também para essa distância e até o infinito, ok? Isso aqui tem a dedução do livro, como se você chega a este valor aqui. Então, a gente pode extrapolar e pegar só um lado dessa integral, que vai nos dar metade. E aqui, então, quando a gente sempre vai ter R, então é R até esse ponto, 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 até o infinito, vai ser sempre paralelo um ao outro, então não tem contribuição no campo magnético. Perfeito. Então, exercício simples, direto, mas era para mostrar esse conceito. Então, quando a gente tiver essa paralelo, então não contribui. Agora vamos para um que tem um desenho um pouco mais complicado. Então, considere o laço, ou espira, né, mostrado na figura abaixo. Calcule a magnitude do campo B no ponto P. Quem contribui aqui? Vamos olhar. Este não vai contribuir, ok? Não vou fazer esse símbolo aqui que está errado. Então, este não contribui, nem este e nem este aqui. Nenhum deles contribui, porque todos você vai pegar o versor da R com o versor dado pela direção da corrente. Então, esse aqui está para cá, está antiparalelo, mas também é zero contribuição. Esse aqui está para cá, é paralelo. Esse aqui, antiparalelo. Então, paralelo ou antiparalelo, tanto faz, o produto vetorial é zero. Então, a gente tem que calcular as contribuições deste pedaço aqui circular e deste pedaço aqui circular. Então, são segmentos de círculo, ok? Como fazemos as contribuições de cada um. Então, se você lá no seu Survey vai ter uma equação para campo magnético de segmentos circulares, que vai ser dada por μ0I dividido por 4πr θ. Então, θ, nesse caso aqui, é esse ângulo de 60 graus. Só que a gente vai ter que usar θ em radianos aqui, ok? Não pode colocar em graus, tem que ser em radianos, ok? Para bater as unidades corretamente. E você está usando radianos já, você tem π aqui no μ0, significa que você está colocando em radianos. Então você tem que usar radianos em toda a equação. Isso é bastante importante. Se você botar 60, vai dar problema. Vai estar errado, basicamente. Então, vamos... Como a gente calcula, então, para os dois segmentos que a gente tem aqui? Então, a gente vai ter um campo magnético total. Para o primeiro segmento, vamos pegar o que tem esse raio A aqui. Então, isso dá μ0 I dividido por 4π. O R aqui, então, que é a distância até o condutor, vai ser o raio
desse segmento de círculo A, vezes o θ. Θ deixa assim por enquanto. Agora, então, se a corrente está indo nessa direção aqui, aqui ela está indo nessa direção. Então, uma vai ser oposta à outra. Se esse daqui, então, fazendo a regra da mão direita, deixa eu ver como é que fica aqui. Então, aqui ele está saindo e aqui ele está entrando. Então, você vai pensar lá nesse ponto P, está entrando. E este aqui, então, aqui está entrando e aqui está saindo. Então, um vai ter o sinal oposto ao outro. Eu não estou dizendo quem é Z mais e Z menos aqui, então isso é irrelevante neste momento. Mas um tem que ter o sinal oposto ao outro. Então, a gente põe menos o segundo que tem este raio B maior aqui. A corrente é a mesma, não é o mesmo espira, 4π B vezes o θ. Eu escolhi já esse segundo como sendo o valor negativo, ele está mais longe. Então eu sei que a contribuição no campo magnético dele vai ser menor. Ok? Então, se divide por um número maior, você tem um valor total menor. Agora vamos botar em evidência o que dá para colocar em evidência aqui, que é o μ0 e θ dividido por 4π. Então isso vezes 1 dividido por A menos 1 dividido por B. Vamos substituir agora o nosso θ. O nosso θ é quem? Ele é 60 graus. 60 graus, se você for ver, isso aqui é igual a 1/6 de 360 graus, ok? E 360 graus são 2π radianos. Então isso aqui é 1/6 de 2π radianos, ok? Tá fácil de converter dessa maneira assim. Então isso aqui vai me dar 1/3 de π. Ok? Então BT fica igual a μ0 I dividido por 4π. É o que eu vou colocar 1/3 de π, então é π sobre 3. Vezes 1 dividido por A menos 1 dividido por B. Perfeito. Então, isso aqui, a gente corta esse π com esse π, 4 vezes 3 dá 12, dá μ0 I dividido por 12. 1 dividido por A, menos 1 dividido por B. Então, a direção desse campo, no fim das contas, levando em conta que esse aqui, essa espira aqui mais perto com raio A, vai ter uma contribuição maior, então, no fim das contas, esse campo magnético vai estar saindo da página, que é a contribuição maior que é dada por esse carinha aqui. Ok? Solutions ele dá ao contrário, eles entrando na página. Eu não concordo com essa resposta. Solutions, na minha opinião, está errada. Minha opinião não, está errada. Ponto. É opinião. Aqui a conta a gente fez e mostrou isso. Então, se esse número aqui vai dar uma contribuição maior, então ele que vai dominar. Então é a direção dela, dessa contribuição que vai valer. Perfeito. Vamos ao próximo exercício. Então, esse é o exercício 16 do capítulo 30 do Survey, sexta edição. Deixa eu ver só o quanto a gente tem. Talvez sobre tempo essa aula de hoje. Agora vamos para força entre dois condutores paralelos, ok? Então, dois condutores paralelos separados por 10 centímetros carregam correntes na mesma direção. O primeiro fio carrega uma corrente I1 igual a 5,00 ampere. E o segundo carrega uma corrente I2 igual a 8,00 ampere. Então, eu não vou ler todas as letras, vamos ler na medida que a gente tem que resolver. Qual a magnitude do campo magnético criado por I1 em
I2. Então, primeira coisa, a mãozinha aqui que o exercício nos mostrou. Então, está girando assim. Acho que aqui não, inverte na minha... É melhor eu não fazer a mão na tela, porque como a câmera inverte, não sei o que vocês estão enxergando exatamente. Então aqui, basicamente ele está saindo aqui e entrando aqui, ok? Então aqui ele vai estar, só para a gente saber a direção, aqui o campo magnético vai estar saindo da página. Então, qual é o campo magnético causado por um condutor? Ele é μ0i dividido por 2πr. R é a nossa distância, como sempre. Então, é a mesma fórmula aqui de força, de campo magnético, desculpa, causado por um condutor. Aqui ele já está nos dando um eixo de coordenadas, então a gente sabe que aqui é o Z. Então, saindo da página, significa que a direção é mais K. Então, vou colocar aqui a direção K. E substituo os valores que eu tenho para o meu μ0, 4 vezes 10 na menos 7, π vezes a corrente nesse caso, do I1, que é 5,00 ampere. Estou calculando o campo magnético causado por I1, dividido por 2π vezes a distância. A distância ele fala que é 10 centímetros, então 0,100 metros. Tudo no SI, a direção é K, isso vai me dar 1,00 vezes 10 na menos 5 Tesla na direção K positiva. Então, esse é o campo magnético, mas ele quer... então tá resolvida essa questão. Campo magnético criado por I1 em I2. Tá a distância dos dois. Então, aqui y igual a 0, aqui y igual a 10 centímetros. Então, basicamente, a distância dos dois é 10. Letra B. Qual a força por unidade de comprimento exercida por I1 em I2? Então, agora, para calcular a força, a gente simplesmente usa, então, a corrente do I2, ok? Porque eu estou calculando a força exercida em I2 pelo campo magnético causado por I1. Então, I2, L, vetor B. Então, L é o nosso vetor de comprimento com a direção da corrente, ok? Só para quem não lembra. Então, a corrente desse fio I2, que está sob o efeito do campo magnético do fio I1, é 8 ampere. Então, e a direção L, ela é 1,00i. Isso produto vetorial com 1,00 vezes 10 na menos 5 K, que é o B. Nosso campo magnético determinado na letra A. Ok? Então, aqui vamos usar a nossa regrinha do IJK. Então, I vetor K, então eu estou indo nessa direção aqui, estou indo na direção negativa. Então, I vetor K vai nos dar a direção menos J, ok? Então, isso aqui, faltou o sinal de menos 5, isso. Obrigado, Thiago. Então, isso aqui, já colocando o valor destes números multiplicados, dá 8,00 vezes 10 na menos 5 newtons, direção menos J. Ou menos 8,00 vezes 10 a menos 5 newton J. Então eu posso carregar esse menos para lá, ok? Para quem ainda não está familiarizado, é bom se familiarizar. O sinal de menos pode ficar ou aqui para enfatizar que a direção é menos J, ou você deixa aqui que vai significar a mesma coisa. Então é isso. Então a força, direção menos J. Então, só olhando aqui, basicamente ele está aqui para baixo, essa força, ok? Está se aproximando do outro fio. Perfeito, vamos para a letra C. Qual o campo magnético criado por I2 em I1? Então, agora que eu faço a regra também, o dedão apontando para a corrente, na direção que a corrente está apontando. Então, aqui está entrando e aqui está saindo.
a ponta dos dedos. Sempre pensando na ponta dos dedos, ok? Se a ponta do dedo sai, você põe esse círculo com a bolinha, que significa saindo. A ponta do dedo está entrando, então o xizinho. Agora a gente tem que saber, então, o campo magnético criado aqui em I1 devido ao I2. Então, usamos a mesmíssima equação que a gente usou antes, μ0 I dividido por 2 πr. Agora, qual é a direção desse campo? Ele está entrando. Então aqui ele vai estar entrando também, né? Ele sempre vai ser entrando aqui para baixo e saindo aqui para cima. Entrando, a gente está indo contrário ao Z. Então a direção é menos K. Ok? Perfeito. Então agora basta substituirmos os valores que a gente tem. 4 vezes 10 na menos 7, π, vezes a corrente agora. A corrente é 8 amperes, porque é o I2 que está causando o campo. Ele que está gerando o campo. Então 8 amperes dividido por 2 π vezes a distância entre os dois fios, 0,100 metros. Então, direção menos K. Isso vai dar igual, então, no fim das contas, 1,60 vezes 10 na menos 5 Tesla na direção menos K, ok? Então, determinado o campo magnético sobre todo esse fio condutor aqui, vai ser menos 1,6 vezes 10 na menos 5 Tesla K. Qual é a força? Então a gente faz a mesma coisa. Agora a gente tem o valor do FB. A gente agora usa a corrente I1, então, que é a força no fio I1 devido ao campo do fio I2. Então, L vetor B. Então, aqui a gente vai ter a corrente I1, que é essa corrente que está experimentando o campo, vezes o produto vetorial do nosso versor da direção da corrente, que vai ser mais I a correntes, como no próprio enunciado é denominado, vezes, então, o campo magnético causado por I2 em I1. E esse está na direção menos K. Então, aqui, como é que a gente fica com o nosso IJ? E agora a gente tem o menos K. Opa, deixa eu fazer direitinho aqui. Menos K. A gente está fazendo I vetor menos K. Se fosse I vetor K, isso dava menos J. Mas como é I vetor menos K, então a gente fica com J na direção positiva. Então isso vai nos dar uma força magnética no fio 1 devido ao campo magnético do fio 2, que vai ser dada por 8,00 vezes 10 na menos 5 newtons, direção J positivo. Perfeito, então está resolvido. Então só para mostrar, então a gente tem uma força assim, e nesse aqui a gente tem uma força assim. Então eles dois se atraem, ok? É uma maneira possível de você medir corrente, ok? Se você pegar o seu fio, esticar bem e colocar ele passando um perto do outro, assim você vai poder medir o quanto ele se afasta, o quanto ele se aproxima, e você sabe as outras propriedades do fio, então você consegue determinar qual corrente. Ótimo. Então, resolvido. Simples. Aqui a gente usou tanto a regra da mão direita quanto os nossos produtinhos de JK. Okay? Mas produto vetorial, quando tem produto vetorial, você pode montar o determinante também. Naquele caso, quando só tem uma componente cada grandeza, é mais fácil fazer o JK. Mas se você acha que vai se complicar fazendo a regrinha do JK, vai lá e monta o determinante, ok? Perfeito. Então, vamos para o próximo exercício. Esse aqui a gente começa a falar de lei de Ampère, ok? Então,
exercício diz o seguinte: 4 fios longos e paralelos carregam correntes iguais e igual a 5,00 ampere. A figura abaixo mostra a seção transversal dos condutores. Calcule a magnitude e direção do campo magnético no ponto P, localizado no centro do quadrado de lado 0,200 metros. Ótimo, eles botaram no SI, no enunciado. Evita problemas. Então aqui eu botei a imagenzinha do Solutions também, porque a gente vai ter que fazer um monte de regra mão direita e aqui a gente online não dá para fazer na mão, então é melhor pegar essa imagem. Então aqui tem uma corrente entrando. Se está entrando, você aponta o dedão para cá. E aí você faz esse movimento aqui, então a gente tem basicamente este campo no sentido horário. Aqui ele está saindo. Então aqui a gente vai ter o campo no sentido anti-horário. Aqui, mesma coisa, sentido anti-horário. E aqui, sentido horário. Que isso se reflete, então, na direção lá em cima do P. Então, este condutor A vai causar um campo lá no ponto P que tem essa direção aqui. O C nessa direção, o B nessa direção e o D nessa direção. A gente já pode ver, por exemplo, que o A, que calculando o campo BA e BD, do ponto A e o ponto D, eles são iguais, okay? As correntes são iguais em todos os fios. Então, esse aqui basta multiplicar por 2 e esse aqui também estão na mesma direção. Basta multiplicar por 2. Mas eles vão ter suas componentes, que depois a gente entra em questão. E qual que é, então, a distância desse condutor até o centro? Primeira coisa, então essa distância A do condutor até o centro, ela vai ser dada pelo lado do nosso quadrado, 0,200, vezes raiz de 2, ok? É a diagonal de um quadrado. Então isso nos dá 0,141 metros. Perfeito. E cada fio, então, no ponto P, vai nos dar um campo magnético que é μ0i, dividido por 2π, vezes essa distância A, que a gente acabou de obter. Então, independendo do condutor, independendo da direção, o módulo do B, então vamos colocar assim, vai ser igual. Então, substituindo esses valores aqui, 4 vezes 10 na menos 7 π, vezes a corrente, que é igual em todos os casos, que é 5,00 ampere. Isso dividido por 2π, vezes a distância, que é 1,41. Isso vai dar sempre 7,07 microtesla. Ok? Então, agora basta eu ver quais são as componentes e somar esses carinhas aqui. Então, a gente sabe que o BA é igual ao BD, que vai ser igual, então, quais são as componentes aqui? Então, vamos fazer aqui nosso triângulo trigonométrico para a gente fazer nossas projeções. Então, vamos pegar aqui o BA. O BA está apontando assim. Então, qual que é a componente em X e em Y? Então, aqui a gente vai ter um θ. Então, esse vai ser nosso θ. A componente em X é a projeção nesse eixo, que é dada pelo cosseno. E no seno nos dá a componente em Y. Então, a gente tem o valor do módulo, que é o 707 aqui. Então, esse é o módulo nessa diagonal aqui. E o θ, na verdade, ele vai ser aqui 180 mais 45. Então, para esse caso aqui do BA e do BD, o nosso θ é igual a 225 graus. Então, aqui eu posso usar graus, não preciso usar radianos, porque eu não estou colocando o valor explícito do θ, mas do seno do θ. Aí, tanto faz. Então, a gente tem 7,07 cosseno de 225 na direção I, projeção em X, mais 7,07 seno
de 225 na direção J. Agora eu calculo então esses números. Então o BA, que é igual ao BD, desculpa que eu botei BC, é BD. Ao BD é 7,07 cosseno de 225, isso nos dá menos 5,00 na direção I. Ah, esqueci de colocar a unidade aqui. E essa unidade podia ter me ferrado, porque eu deixei em micro. O micro Tesla. Então, vou carregar esse micro Tesla, porque eu não escrevi explicitamente a notação científica. Não façam isso, senão vocês vão errar. Eu deixei, esse caso eu vi que eu tinha errado no fim, eu tinha esquecido 10 a menos 6, eu não coloquei o micro. Mas eu estou carregando para mostrar que realmente induz ao erro. Tiago, desculpa, como achou o θ? Basicamente porque eu sei que o campo está nessa direção aqui. E essa direção aqui, quando eu coloco para cá, né, no ponto P, vai apontar para essa diagonal aqui. Então é por geometria que eu estou achando mesmo, entende? Então eu sei que vai estar nessa direção aqui o campo, porque eu determinei, ok? Ele é tangente aqui. Então tem que ser basicamente 45 graus é esse segmento aqui que é 45, mas eu tenho mais o 180 de cima, então fica 225, ok? É um pouco mais fácil de ver quando eu fizer para o BC e para o BB. Aí que é menos 45 graus, dá para ver direto. Que aqui a gente vai estar nessa direção aqui, que é menos 45. Mas é porque eu já sei a direção do campo. Porque eu já fiz a regra da mão direita aqui. E para 7,07 vezes seno de 225, isso aqui também me dá menos 5,00 J. Aqui, fechando em microtesla. Ok. Então achamos agora tanto o BA quanto o BD. A gente vai ter que achar agora o BB, que é igual a BC, que é igual então a 7,07 cosseno de menos 45. Por quê? Então esse aqui está apontando nessa direção aqui, ok? Que é o que eu peguei aqui, da regra da mão direita. Então, tanto esse quanto esse estão apontando nessa direção aqui. E se eu olhar esse ângulo aqui, ele é menos 45 graus. Ou eu pego 270 mais 45, que vai dar 315. Isso. Mas é mais fácil menos 45 nesse caso. Isso aqui na direção I, mais 7,07. Só um pouquinho eu terminar de escrever aqui, eu já respondo a pergunta que está lá. Seno de 45 graus. Eu não estou colocando grau, então não vou colocar aqui. Na direção J. Vitor, professor, 0,200 raiz de 2 não seria a distância da diagonal? É isso, é metade. Eu esqueci do meio aqui. Deixa eu só conferir. É isso mesmo, tem um meio, porque é metade da diagonal. A diagonal, na verdade, dá 282, ok? Não faz sentido. 141 seria menor que o lado, né? Então eu peguei a metade da diagonal. Mas você tá certo, Vitor, eu esqueci do fator meio aqui, ok? Falha minha, me desculpe. Coloquei o resultado certo, mas esqueci de falar que era metade da diagonal. Perfeito. Mas voltando agora aqui, então, cosseno de menos 45, seno de menos 45, então B, que é igual ao BC, fica igual. Então, esse aqui nos dá 5,00 na direção I, microtesla, menos 5,00 na direção J, microtesla. Agora a gente tem que somar todo mundo. Opa, faltou espaço aqui. Deixa eu criar mais um slide, vai.
subestimei a quantidade de conta desse exercício. Perfeito. Então, agora a gente tem que somar essas contribuições. Então, qual vai ser o campo total lá no ponto P? Ele é igual ao meu BA mais o meu BD mais o meu BB mais o meu BC. Então, esses dois aqui, eu sei que é só multiplicar cada par por 2. Então, vou ter 2 BA mais 2 BC. BC ou BB, tanto faz. Os dois são iguais. Então, isso me diz 2 vezes BA. O BA é menos 5,00I menos 5,00J, que eu vou carregar o microtesla para não dar mais confusão. E o BC é igual, então, a 5,00I menos 5,00J microtesla também. O que acontece aqui? Esse é mais... Opa! A gente tem uma contribuição mais aqui, então, no eixo X para esse segundo termo e menos aqui nesse primeiro termo. Então, esse cancela com esse, ok? Ambos multiplicado por 2. Então, é menos 10 mais 10 dá 0. Aqui já dá 2 vezes menos 5 dá menos 10. 2 vezes menos 5 também dá menos 10. Então, sobra para a gente um campo de menos 20,0 microtesla na direção J. Então, esse é o campo magnético. Vai sobrar para nós aqui somente na direção menos J com um módulo de 20 microtesla. Ok? Então, assim, ou sendo explícito quanto a direção, eu carrego esse sinal aqui para dentro do versor. Então, esse é o nosso campo, no final das contas. Basicamente, se você olhar aqui lá do início, você vê que esse aqui está apontando para a esquerda, esse aqui está apontando para a direita. Esse está apontando para a direita e esse para a esquerda. Os componentes em X vão se cancelar. Então, se você quiser economizar tempo, você já usa argumentos de simetria aqui e só calcula a soma das componentes em Y, que também ia dar o resultado certo. Mas, por segurança, a gente faz a conta inteira e vê elas se anulando. Isso porque a corrente é igual em todos os fios, ok? Se fosse corrente diferente em cada fio, aí eu ia ter que calcular a contribuição de cada campo separadamente, não ia poder fazer esse argumento de uma, duas, só multiplicar por 2 e assim por diante. Perfeito. Aí desculpa a conta diagonal, gente, essa aí foi falha minha mesmo. Vamos ao próximo. Exercício 29 do capítulo 30 da sexta edição do Serway. Diz o seguinte: um condutor cilíndrico longo de raio R carrega a corrente I, como mostrado na figura abaixo. A densidade de corrente J não é uniforme, sendo dada em função do raio. J igual a BR, sendo B uma constante. Encontre uma expressão para o campo magnético B. Há uma distância R1 menor que R e há uma distância R2 maior que R. Ele está mostrando aqui no enunciado, R1 está aqui dentro do cilindro e R2 está fora desse cilindro condutor, que não tem uma densidade de corrente uniforme. Como a gente vai calcular isso, então? Vamos lá. Letra A, a gente tem R1 menor que o R, que é o raio do condutor. Como a gente faz isso? Então, qual é a lei de Ampère? A lei de Ampère é a integral do caminho de B ds é igual a μ0 I. Mas, como a gente tem aqui uma densidade de corrente não uniforme, então como a gente tem este J aqui, a gente cai neste
forma aqui da nossa lei de Ampère. Como é que vai ser? Quanto vai ser a corrente? A corrente a gente vai ter que integrar, então, a nossa densidade de corrente em toda a área do meu condutor. Perfeito. Então, basicamente, estou escrevendo I igual a J, integral de JdA. Agora, façamos isso. Então, essa integral aqui, BDS, o B acaba que a gente sabe que ele está sempre apontando de maneira ordenada. Então, a integral de BDS, todas as deduções que vocês vão ver aí no Survey, quase todas vão mostrar algo isso. Giovana? Ah, tá. Deixa eu voltar aqui antes. Então, basicamente eu estou dizendo o seguinte, qual a corrente? A corrente é a integral da densidade corrente vezes a área. Isso porque se fosse uma densidade de corrente homogênea, era simplesmente J, que é a densidade de corrente, vezes a área. Mas essa densidade de corrente aqui não é homogênea. Então a gente tem que integrar. Por quê? Porque aqui no centro a gente tem uma densidade de corrente que é diferente da que está aqui, que é diferente da que está aqui, que é diferente da que está na superfície. Então, basicamente, eu estou somando todas as componentes da nossa corrente em função da densidade de carga. Densidade de corrente, desculpa. Então, é a mesma coisa, sei lá, vamos pensar um dado aqui, pensar em massa, uma analogia com a massa. Se você tem um dado que tem uma massa homogênea, ótimo, ninguém vai roubar no cassino, né? Então, você sabe que ele sempre vai cair do lado certo, de um lado aleatório. Agora, se você não tem uma distribuição de massa homogênea, então digamos que você tenha uma densidade diferente para a parte de baixo que da parte de cima. Ele é mais denso nessa parte de baixo, por exemplo. Aí ele vai ter preferência de cair com essa face aqui para cima. Então, se jogar 1 milhão de vezes lá, ele vai cair mais vezes com essa face aqui para cima, se a densidade for maior aqui embaixo. Isso porque a densidade não é homogênea nesse caso. Aí como é que você vai calcular como é que face vai cair para cima do dado? Aí você não vai poder aproximar a uma densidade homogênea, então você vai ter que calcular o momento de inércia dele, levando em conta uma integral que descreva como varia essa massa em função da altura do dado. O que a gente está fazendo aqui é algo muito parecido. Então, basicamente, a gente tem uma densidade de corrente aqui dentro, outra densidade de corrente aqui fora, e esse J, como ele dá no enunciado, é igual a uma constante B vezes o R. R, o raio. Então, quanto mais para fora ele está, maior é a densidade de corrente, ok? E isso é algo comum, eu diria, nos condutores, ok? Densidade de carga homogênea não é o que acontece normalmente. Normalmente ela é não homogênea assim. Então, por isso que a gente tem que integrar para a gente obter o valor da nossa corrente, ok? Eu não sei a corrente direto só sabendo a área e a densidade de corrente homogênea, porque a densidade de corrente é um número em cada ponto. Basicamente, eu estou pegando esse I e substituindo por essa integral. Conseguiu entender, Giovana? Perfeito, ótimo. Então, seguindo, agora eu vou colocar então o valor dessa integral BDS. Deixa eu colocar mais para cá. Isso vai dar B, que o valor do campo sempre é constante. Ele só vai mudando a direção, né? E a direção a gente vai ter esse perímetro de 2πr1. Que R1 aqui é o ponto qual a gente está olhando qual o campo, ok? E aqui vezes μ0 e a integral, então, de 0 até o ponto que a gente está olhando, que é o R1. Agora sim, o nosso J, que é esse B vezes R, vezes aqui o nosso dA,
ele vai ficar, então, nosso diferencial de área fica 2πr dr. Ok? Assim, agora a gente tem que resolver essa integral, tirar os termos que são constantes de dentro. Então, deixa eu já escrever aqui. B igual a μ0 dividido por 2π R1. Passei esse termo aqui já para a direita dividindo. Aqui eu posso tirar o B e posso tirar 2π. Então, eu tiro B vezes 2π. Só sobrou R ao quadrado dr. De 0 até R1. Então, assim, a gente corta esse 2π com esse 2π. Fica μ0b dividido por R1. Isto aqui vai ser, então, R ao cubo dividido por 3, de 0 até R1. Então, isso aqui vai me dar μ0b dividido por R1 vezes R1 ao cubo dividido por 3. Aqui mata e aqui fica ao quadrado. Então, o nosso campo vai ficar μ0b R1 ao quadrado dividido por 3. E é esse o campo, é essa a resposta. Então, para um raio R1 menor do que o raio do cilindro, ou seja, dentro do nosso condutor. Agora vamos para um raio R maior, R2 maior que R. R2 maior que R. Como fica a nossa integral? Do lado esquerdo ela vai ficar a mesma coisa, ok? 2π R2, agora que a gente está olhando em R2, né? Vezes o B. Então, só muda a distância que a gente está olhando. Isso vai dar μ0, agora a integral do J, que é o BR, né? Vezes o elemento de área, que fica 2πr dr. Agora a gente integra de 0 até R2? Não, até R. Porque depois de R, a densidade de corrente é 0. Então a gente só integra até o valor do R. Agora é álgebra. Então isso aqui vai dar, de novo, o 2π daqui vai cancelar com esse 2π daqui. Então eu fico com μ0b dividido, B minúsculo, né, dividido por R2. Isso vezes essa integral, que vai dar R ao quadrado dr. Então nesse caso vai dar R maiúsculo ao cubo, dividido por 3. Ok? Então o valor dessa integral aqui, resolução igual a da outra, R ao cubo sobre 3. E aqui não tem mais o que a gente simplificar. Então a gente vai ficar com μ0b, o raio do nosso condutor ao cubo, dividido por 3 vezes a distância R2, a qual a gente está olhando, medindo qual que é o campo magnético. Então esse é o campo magnético fora do condutor. Entendido? Então basicamente ela vai aumentando aqui para quando a gente está dentro. Então vamos dizer que aqui é o R. Então ela vai aumentando com R ao quadrado, esse campo, aqui B. E aqui é o nosso R. Então ele vai aumentando até chegar aqui no raio do nosso condutor. E aqui, nesse caso, agora ela vai diminuindo 1 sobre R. Então, com a distância que a gente está saindo do nosso... aqui ficou muito parecido uma curva com a outra, mas é que é difícil fazer de olho, não é para ser tão parecido assim. Isso aqui decai um pouquinho mais lento, ok? Então, algo assim. Então, essa é a maneira que o campo magnético vai variar, saindo desde o centro do condutor até uma distância longe do nosso condutor. Perfeito? Tem um exercício parecido com esse na lista. Só que ele dá uma expressão um pouquinho mais complicada para esse cálculo aqui do J, da densidade corrente.
Só que pelo que eu vi, o resultado dele não está batendo muito bem, ok? Então, tentem fazer, se vocês acharem algo errado, usem exatamente esse mesmo procedimento aqui. Se der algo errado, me avisem. Eu fiz e não bateu a resposta, mas eu não voltei para fazer de novo para ver se eu não tinha errado alguma bobagem. Perfeito. Vamos mais um exercício aqui. Ainda temos bastante tempo. E eu tenho mais só esse exercício. Então, esse é o exercício 33, do capítulo 30, da sexta edição do Survey. Um laço condutor de lado 2,00 centímetros carrega uma corrente de 0,200 ampere. Este laço está dentro de um solenoide, com o plano perpendicular ao solenoide. Um solenoide possui 30 voltas por centímetro e carrega uma corrente no sentido horário de 15 ampere. Encontre a força em cada lado do laço e o torque agindo no laço. Esse exercício é uma maldição. Sem essa figurinha é muito difícil entender. Então, basicamente, a gente tem essa espira aqui por fora, ok? Essa espira aqui que tem 30 voltas por centímetro. Ela está cheia de fiozinho enrolado aqui. E ela tem essa corrente no sentido horário, passando nesses fios. E lá dentro, então, o que ele está mostrando aqui, ele abre um buraco aqui, ó. Lá dentro tem uma espira quadrada. Um laço quadrado. E ele quer saber qual vai ser a força, então, total nessa espira, por conta deste campo que o solenoide forma lá dentro. Então é chatinho da gente desenhar isso aqui, então eu já também peguei esse desenho e tinha no Solution, senão eu nunca ia conseguir desenhar isso aqui para vocês. Também já tem os eixos aqui, x, y, z. E o que a gente começa? Eu não desenhei a mãozinha aqui, mas a gente tem a regra da mão direita aqui. Agora, os dedos acompanhando a corrente. Então, você vai fazer algo assim, ok? Então, se você tem uma corrente na direção, vai inverter tudo aqui. Mas pensa que sua mão está com os dedos apontando aqui na direção da corrente. Então, aqui é seu dedo, ok? Se seu dedo está seus 4 dedos aqui estão nessa direção, você tem que estar com o dedão apontando para cá, ok? Então tentem reproduzir isso, mas o seu dedão vai estar apontando para lá para você deixar as pontas dos dedos aqui, nessa direção, na direção dessa corrente horária, ok? Então, basicamente, isso significa que aqui dentro do solenoide a gente vai ter um campo magnético que está apontando na direção menos I, ok? Se fosse na direção anti-horária, ele ia estar apontando mais I. Então, qual que é o campo causado pelo solenoide? Aí você tem lá a seção de solenoide no seu Survey, que vai dizer que é M0, NI. Aí a direção a gente determinou aqui com a nossa regra da mão direita, agora apontando na direção da corrente. Então, isso aqui dá 4 vezes 10 na menos 7π, vezes N, é 30 voltas por centímetro. 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Então, vezes a corrente é 15 ampere. Isso ainda na direção menos I. Então, qual que é o campo magnético causado pelo solenoide? Menos 5,65 vezes 10 na menos 2 Tesla, na direção I. Eu botei o menos lá para frente, só isso. Então aqui a gente já sabe qual o campo magnético dentro do solenoide. E ele é isso em todo o solenoide, ok, gente? Então, todos os pontos aqui dentro desse solenoide vai ter esse mesmo valor de campo, ok? Essa dedução é feita lá na seção de solenoide do Survey para vocês entenderem por que esse campo fica igual em todos os pontos dentro do solenoide. Ok. Agora, a gente tem que ficar olhando a força
em cada segmento dessa espira aqui. Então vamos olhar de A para B. Aqui a gente tem corrente, então vamos lá, de A até B. A gente tem uma corrente que está na direção mais J, subindo aqui. Então, qual que é a força nesse segmento AB? Ela vai ser igual a corrente vezes o nosso L, vetor B. Força e um condutor, ok? Então, a corrente nele é sempre a corrente, quem está sofrendo, que nem eu estava fazendo antes, do 1 para o 2, eu uso para calcular o campo a corrente no 1, mas para calcular a força, eu uso a corrente no 2, porque ele que está sob efeito do campo do 1. Aqui no caso, então a gente usa a corrente do solenoide, que é 0,200 A, porque ela está sob a ação do campo magnético, desculpa, corrente da espira, porque ela está sobre efeito do campo do solenoide. O solenoide não pode, a corrente do solenoide não interage com o campo que ele mesmo forma. É só outra corrente que interage. Então, por isso que é sempre a corrente oposta, porque a corrente que forma o campo não interage com o campo que ela formou. Perfeito. Então, o L aqui, a gente sabe que é 0,200 também. Não, 0,200, só deixa eu ver se o lado L eu não estou pegando errado. É 2 centímetros. Então é 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 10 a menos 2 é o nosso L, que está na direção mais J. Ok? Já coloco aqui a direção. Isso vetor com o campo magnético que a gente determinou como sendo 5,65 vezes 10 na menos 2. Aqui eu coloco direção menos I. Coloquei, carreguei o sinal que estava fora para dentro, para ficar mais fácil de eu fazer minha regrinha do IJK. Aqui, então a gente tem menos I, na verdade. A gente tem J, tem K. Mas J, vetor I, tem na direção contrária. J vetor I, se fosse os dois positivos, daria menos K. Como é J vetor menos I, então dá mais K. Então FAB é igual a 2,26 vezes 10 na menos 4 newtons na direção K. E positivo. Então esse é o primeiro cálculo fácil. Agora a gente pode olhar o CD aqui. Por quê? Porque ele é oposto ao AB. E só tem, no caso, a direção da corrente ao contrário. Então isso, no fim das contas, vai me dar basicamente menos FAB. Porque eu só vou mudar a direção da corrente, os números continuam todos exatamente iguais, então em vez de ficar na direção mais K, eu vou ficar na direção menos K. Então FCD vai ser igual a 2,26 vezes 10 na menos 4 newtons na direção menos K. É tudo igual, só mudou a direção da corrente. Então, só mudou. Tiago perguntou, esse B tá certo? Tá. Esse aqui que você fala? Tiago? Isso, é esse o valor que eu calculei aqui. Só que eu botei o sinal para cá, ok? Junto com o versor para a gente fazer a regrinha do JK. Mas é o mesmo número que eu encontrei aqui. Bom, seguindo então aqui a gente tem basicamente o mesmo valor, só que na direção contrária. E o mesmo vai valer então aqui para o nosso... O mesmo módulo vai ser para o AC e o DA. Só que para o AC, então de A para C, a gente tem essa corrente na direção menos K. Okay? Então, menos K, a gente tem o I, tem o J. Então, a corrente na direção menos K, vetor com menos I, então, menos K, menos I, isso nos dá J.
ok? Então, o F é B, na verdade é BC, desculpa. Eu apontei aqui BC, mas eu escrevi errado. Então, FBC vai ser igual a 2,26 vezes 10 na menos 4 newtons. Aqui a gente fez o IJK, que é K menos K, que é a direção, então, da corrente aqui, menos I, que é a direção do campo magnético, menos K vetor menos I da J. E o DA vai ser o contrário do BC. Então, isso aqui vai dar 2,26 vezes 10 na menos 4 newtons na direção menos J. Perfeito. Então, agora a gente determinou, basicamente, que a força causada por este segmento é menos a força causada por esse e esse. Então, basicamente, se eu somar a força total, vai ser lá o FAB mais o FCD mais o FBC mais o FAD. Esse aqui é igual a menos esse aqui é igual a menos esse. Então, somando tudo isso aqui dá zero. Então, não tem força nenhuma resultante nessa espira quadrada que está dentro do solenoide. Ok? Basicamente, a força sobre esse aqui cancela com esse aqui e essa cancela com essa aqui. Se não entenderam, me perguntem. Agora, calcular o torque, que é a segunda coisa que ele pede. O torque, ele é igual... Opa, eu já coloquei o momento, não coloquei o torque. O torque, ele é igual ao momento magnético vezes o campo magnético. Qual que é o momento magnético aqui no nosso caso? O momento magnético ele é dado pela corrente vezes a área. Então, a nossa corrente na espira é 0,200 vezes a área, que é, então, o lado do meu quadrado, 6 menos 2, isso elevado ao quadrado. Usando aqui a regrinha da mão direita, a gente descobre, então, que a direção desse momento é menos I. Então, aqui eu estou no sentido horário, o dedão vai apontar para cá, e aqui é o eixo X, então é menos I a direção desse meu momento magnético. Momento magnético é igual a menos 80,0 microampere vezes metro quadrado na direção I. Qual é o torque? Vamos voltar lá. Então, torque é igual a esse menos 80,0 microampere vezes metro quadrado na direção I, vetor B. O B é menos 5,65 vezes 10 na menos 2 Tesla na direção I. Estou fazendo I, vetor I, são vetores paralelos, isso é igual a zero. Então, o torque é igual a zero. Então, a espira que está lá dentro sobre um campo, é um campo magnético uniforme, formado pelo solenoide externo, nos dá um torque e uma força resultante nessa espira interna zero. Ok? Então, não há resultante. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, pessoal. Ficou alguma dúvida? Sem dúvidas, pessoal. Não entendeu a direção do momento magnético. José, é exatamente a mesma coisa que eu fiz para pegar a direção do campo magnético do solenoide, ok? É difícil eu fazer uma regra da mão. Mas se você pegar essa mão aqui, ó,
Não, essa aqui fica ruim de ver. Isso aqui é outra coisa. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma adaptação aqui para te mostrar. De acordo com as mãozinhas que a gente tem aqui. Ver se eu consigo copiar alguma que sirva. Só se meu computador não resolver travar aqui, só me dá um segundinho. Deixa eu ver que tem essas mãozinhas aqui. Também não servem. Acho que é desse aqui, ó. Ok? Este cara aqui e este cara aqui. Então, se eu pegar esta mãozinha aqui, deixa eu fazer fazer uma malandragem aqui, ok? Vou pegar essa mãozinha aqui, vou copiar e vamos lá para o nosso solenoide. Então, aqui. Então, basicamente, essa mão está na direção contrária, na verdade. Se eu rotacioná-la, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui e dar o que eu estou querendo mostrar. Não sei se vai dar certo assim, acho que não. Vai. Então é basicamente isso aqui, ó, tá vendo? A corrente está indo na direção horária. Então pensa que sua mão está apontando assim na direção horária, ok? Fazendo isso aqui, regra da mão direita. Então seu dedão está para lá. Talvez meu dedão aqui esteja invertido. Eu não sei porque a câmera inverte, mas pensa isso, ó. Então você está colocando seus dedos assim, nessa direção aqui, fazendo esse giro. Para os seus dedos fazerem esse giro, o seu dedão vai ter que estar apontando para cá. Então, a direção do campo é menos x, porque a gente definiu o x positivo para a direita, e seu dedão está apontando para a esquerda. O mesmo aqui para a direção do campo magnético devido à espira. Você pega a corrente aqui e faz esse movimento acompanhando a corrente. Então, pensa que a ponta dos seus dedos está fazendo isso aqui, ó. Na ponta dele está seguindo o meu mouse. E então, o seu dedão, para você conseguir fazer esse movimento, vai ter que estar apontando para cá, para o menos x. Então, tanto para a direção do campo magnético quanto para a direção do momento magnético da espira, você faz a mesma coisa, ok? Conseguiu entender agora, José? Senão eu acho que eu tenho que te passar. Ah, ótimo, beleza. Senão só com algum vídeo do YouTube para ter certeza que não estava espelhando errado. Leonardo, quando a força resultante for zero, o torque vai ser sempre zero ou não necessariamente? Não necessariamente. Por quê? Porque se eu tivesse com o meu momento magnético em outra direção, para esse caso aqui vai dar zero, ok, né? Espira. Se eu entortar essa espira, no fim das contas sempre vai. Mas se eu entortar essa espira, deixa eu pensar, aí vai ter uma componente diferente aqui, e essa espira pode começar a girar assim. Se eu não estou fazendo nenhuma análise besta aqui, então se ela não estiver perpendicular ao campo, se você der um ângulo ali dentro para essa espira, então a gente vai passar a ter uma componente do meu momento magnético que não vai estar paralela. Então eu estava assim, né? Então momento magnético, campo magnético na mesma direção. Se eu der ângulo para a minha espira, eu começo a ter uma contribuição não paralela. E aí então meu torque não vai ser zero. Aí ela vai girar. Então basicamente se eu tirar ela dessa posição, ela vai girar. Sendo que a força continua sendo zero. Porque a força, no fim das contas, a gente vai ter essa componente sempre cancelando essa e essa sempre cancelando essa. Isso, Leonardo, no fim das contas, está dizendo que você vai ter um movimento puramente rotatório, sem translação. Se a força total é zero, você não está transladando o seu objeto, ou seja, ele está parado no mesmo ponto. Mas se ele está parado no mesmo ponto, nada impede de ele estar rodando em torno de si mesmo. Então, seria mais ou menos por aí. Mais alguma dúvida, pessoal?
Bom, se não tem mais dúvidas, eu vou encerrar a gravação aqui.